Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. Nessa edição, eu recebo aqui os servidores do Departamento de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de Piracicaba. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença aqui do João Vicino, que é nosso diretor do Departamento de Tecnologia da Informação. Bom dia, Eric. Obrigado pelo convite aí. Bom dia, Alexandre. Bom dia, equipe técnica aí. Estamos aqui à disposição de falar sobre o processo de Câmara Sem Papel. E também estamos aqui com o Alexandre Landgraf. Seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. Eric, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O João falou já que a gente vai falar sobre o Câmara Sem Papel, esse programa de digitalização do processo legislativo, que envolve tanto o trabalho dos vereadores, mas também o trabalho interno aqui dos servidores. E eu começo, João, perguntando, a gente sabe, né, o Câmara Sem Papel em si já diz o nome ali, o que é, né? Você diminuir a quantidade de papel. Mas aí eu pergunto, qual o tamanho desse desafio? É um grande desafio, Eric, porque a Câmara produz diversos documentos, e esses documentos são produzidos de forma hoje digital, porém eles não têm uma tramitação que a gente fala digital desses documentos. E hoje a gente está proporcionando essa tramitação desses documentos digitalmente. Então a gente tem grandes desafios, questão de pessoas envolvidas para dar esse grande fluxo desses documentos. E a gente depende de cada departamento, na verdade, de cada setor, para tratar desses documentos, de como eles serão atingindo finalmente o objetivo final. E quando eu falo em fluxo, é importante salientar que como vai ser a dinâmica. E para isso eu acho que o Alexandre, do setor de desenvolvimento, ele tem mais informação para falar sobre esse processo aí. Aliás, até fazer uma não é correção, mas acrescentar uma informação, o Alexandre é chefe do setor de desenvolvimento, né, do Departamento de Tecnologia da Informação. E aí, Alexandre, quais são as mudanças internas aí que são necessárias para que todo esse processo aconteça? Tudo bem. O projeto Câmara Sem Papel, que como o próprio nome diz, é o Câmara Sem Papel, e até o presente momento a gente trabalha muito com o papel ainda. Então a gente tem esse enorme desafio de eliminar o papel, trazer para tudo para o mundo virtual. Isso implica um esforço multidisciplinar, multissetorial e também, ou seja, da Câmara como um todo. E isso implica numa mudança de cultura das pessoas para que a gente tenha essa disposição de aprender como serão os novos fluxos, de a gente entregar esse treinamento para os usuários para dar a transparência de como ficarão esses fluxos no mundo digital. Ou seja, em resumo, eu acredito que a maior mudança que a gente precisa atualmente é uma mudança de cultura mesmo, que vai surgir desde o menor fluxo até o maior processo aqui dentro da Câmara. Perfeito. A gente sabe que são dois ambientes que se dialogam aqui na Câmara. Um é o ambiente político, que é dos vereadores, então é aquilo que você na TV Câmara vê quando está na reunião ordinária, por exemplo, a votação dos projetos, de todas as proposituras. E outro é um ambiente mais interno, mais técnico, que é o trabalho nosso aqui dos servidores, que envolve tanto o Departamento de Comunicação, o Departamento de Tecnologia da Informação, mas também temos aqui o Legislativo, Administrativo, Procuradoria Jurídica, enfim, são diversos departamentos que funcionam aqui na Câmara. E aí, o que foi feito até agora, Alexandre, dentro desse trabalho de implantação do Câmara Sem Papel? Legal, excelente pergunta. A gente tem trabalhado muito no mapeamento dos fluxos, então a gente já possui vários fluxos mapeados. A gente tem trabalhado também nas questões jurídicas desse novo processo digital, porque isso implica regulamentar o processo digital, o processo físico e também o processo híbrido. A gente já conta com uma ferramenta na qual ela permite o trâmite de um documento de um ponto A até um ponto B, ou seja, um trâmite digital, e a gente também já conta com mecanismos de assinatura digital, utilizando o certificado digital autoassinado, um gerado pela própria Câmara, e um certificado também emitido pela autoridade certificadora, que é aquela que é reconhecida pela ICP Brasil. Logo, acredito que a gente esteja bem encaminhado para o início desse projeto. Explica o que é ICP Brasil, só para dar um esclarecimento. ICP Brasil é a infraestrutura de chaves públicas aqui do Brasil.
ela é uma autoridade, é uma cadeia de conhecimento que é capaz de emitir para você um certificado digital. Esse certificado digital é como se fosse o seu RG no mundo digital e ele é utilizado para produzir as assinaturas digitais. Então, para tentar traduzir um pouquinho, né, Claro. tudo isso que o Alexandre falou, né, porque é lógico que eles dois aqui são técnicos, né, e a gente tenta traduzir para vocês o que isso significa. Quando ele fala de ferramenta, nós estamos falando de um espaço no site da Câmara, e aí dentro daquela intranet, que é o sistema interno nosso, em que você já faz toda essa tramitação, né? É isso que acontece. Aí tem tanto para o servidor quanto para o vereador também. Perfeito. São sistemas, softwares, aqueles que a gente usa no dia a dia, só que cuja finalidade aqui dentro da Câmara é justamente pegar um documento e tramitar de um ponto a outro. Existe a parte do trâmite legislativo e da parte do trâmite administrativo. Certo. E aí, qual que é a equipe que está debruçada sobre esse trabalho, João? Né? O que você pode falar? Qual que é todo esse trabalho que vocês fazem ali, né? O departamento de tecnologia de informação tem o setor de desenvolvimento, tem também o setor de infraestrutura, tem o setor de suporte, enfim, você tem vários lugares dentro desse guarda-chuva chamado Departamento de Tecnologia de Informação. Sim, o principal departamento envolvido hoje, que eu considero, é a parte de desenvolvimento, porque ele que vai desenvolver as soluções para ser aplicadas no processo legislativo. E juntamente eu destaco também o pessoal da infraestrutura, porque é eles que garantem a finalidade desses documentos, como eles serão armazenados esses documentos, como eles são tramitados, que é através da rede que a gente utiliza dos computadores, seja a rede interna, como a própria rede externa. Então, todos estão envolvidos nesse processo. E o pessoal do suporte também acaba sendo designado para auxílio do pessoal no uso da própria ferramenta, que são desenvolvidas pela nossa equipe aqui hoje na casa. Então, todos engajados para que o processo ocorra de forma natural, entendeu? Que a gente consiga vencer esses desafios, entendeu? E tornar a cana cada vez mais sem o uso do papel. E é importante todos estar engajados, todos, não só também a parte técnica, como o Alexandre disse aí, a parte de funcionários que realizam esses trabalhos, tudo está conectado para a gente conseguir atingir o objetivo final, que o objetivo é a Câmara ficar 100% futuro sem papel mesmo, tramitar. Eu digo ainda entre 90% e 100%, mas o final é 100%, porque a gente sabe que tem sempre um papel que vai surgir, seja externo, vindo para a Câmara, e a gente vai ter que tratar uma hora esse documento, porque a gente não tem como prevenir documentos que vêm fora da Câmara, porque tem outras instituições que conversam com a Câmara. Então, a gente vai ter que estar prevendo todos esses desafios para que a gente possa atingir a finalidade que é 100% do programa Sem Papel. Aliás, Alexandre, até gostaria de tocar nesse assunto também, porque os sistemas que existem dentro da Câmara, alguns, lógico, vocês mesmos produzem, outros são de empresas terceirizadas. Assim como a empresa dialoga, por exemplo, com o sistema da Prefeitura também, que é um outro sistema. Como que é também esse desafio aí de diálogo entre os sistemas que existem, né? Entre os nossos sistemas, realmente, a gente tem uma facilidade um pouco maior, porque como o sistema é desenvolvido por nós, a gente consegue realizar as integrações de forma mais simples. Os terceirizados, a gente precisa entrar em contato com todas as empresas, ter essa previsão legal e, claro, esperar que a empresa desenvolva o que precisa ser desenvolvido. Atualmente tem funcionado muito bem, todas são empresas muito prestativas e estão cumprindo com os deveres legais. Com relação à Prefeitura, costuma ser bem simples também, porque por serem servidores públicos e também engajados em fazer com que a administração seja eficiente, eles têm trabalhado bastante para que os nossos sistemas sejam integrados aos deles. Embora represente um desafio, todo mundo está muito engajado em fazê-lo acontecer. Perfeito. João, e quais são os procedimentos que já estão funcionando na casa e que já atendem ao programa Câmara Sem Papel? Eu sei, por exemplo, que algumas requisições nossas de servidores já estão colocadas ali, mas também acho que tem a questão do próprio votação dos vereadores, né? Então, o primeiro passo foi encaminhado com o pessoal interno na casa dos pequenos documentos do RH, né? Que são os nossos benefícios, nossas requisições de férias. Então, a gente engajamos nos pequenos processos para a gente entender também esse processo, né? E
de lá para cá, o que acontece? O Departamento Legislativo, vou citar mais o Departamento Legislativo, ele já estava meio engrenado nesse Câmara Sem Papel. Ele faltava alguns pontos específicos para ele dar esse encaminhamento total, porque os vereadores produzem outras proposituras digitalmente hoje. Eles já fazem tudo digitalmente, eles protocolam digitalmente, eles dão o trâmite digitalmente. O que faltava era o final, que a gente fala. O que é o final? Como é armazenado esse documento final? E como a gente dependia da tecnologia, como o Alexandre falou, de certificação digital, implementada para os vereadores agora, facilitou esse processo, porque agora o autor tem o autor hoje. O documento digital tem um autor. Ele assina esse documento. Porque antes a gente não conseguia assinar esse documento digitalmente para ele dar o trâmite. E o que acontece que o Legislativo ele já estava engajado nessa fase, porém faltava essa definição das assinaturas digitais dos parlamentares e agora falta a fase final, que é a parte de a temporalidade dos documentos, o arquivamento dos documentos, que a gente vai falar mais para frente, mas o Legislativo precisava definir esse final, porque o processo físico, a gente sabe que é fácil formar. Você imprime o documento, mesmo que ele comece digital, você imprime e torna-se o físico. O Legislativo fazia isso. Ele imprimia o documento, o vereador assinava, porque não tinha certificado digital, e acabava formando um processo físico no final. Hoje não, hoje eles vão ter que começa digitalmente totalmente e ele precisa terminar digitalmente. E essa forma que a gente está agora revendo esses processos, estudando, para a gente concluir finalmente esse start inicial do Câmara Sem Papel com a sua finalidade final, que é promover o arquivamento do documento, a publicidade do documento, que é muito importante, porque não adianta você arquivar um documento se você não tem consulta. Como que você vai consultar uma propositura no vereador se não tem uma organização estrutural, uma estrutura física, no sentido de armazenamento do documento, para que o cidadão, o próprio vereador, os próprios funcionários consigam pesquisar. Então é isso. O inicial foi o departamento interno nosso, foi RH, e a gente daqui para frente, como o Alexandre disse, está fazendo os estudos, colhendo muitas informações, pesquisando o que eu falei, e a gente vai conseguir, de fato, atingir. Alexandre, como que esse processo acontece? Eu gostaria de complementar, acho que muito bem colocado pelo João. A gente começou pelo RH e a gente começou com documentos que teoricamente são pequenos, que possuem um fluxo pequeno, mas que, embora sejam pequenos, produzem muito papel, porque produzem papel todo mês por todos os funcionários. Ou seja, por serem pequenos, eles são mais fáceis para a gente estudar, testar essas tecnologias e, desde já, representam um grande ganho para a administração pública, uma vez que a gente já consegue eliminar uma quantidade muito grande de papel dentro desse setor. É nesse sentido que eu gostaria de complementar. Perfeito. E eu acho interessante também, só para continuar na questão do desenvolvimento, explicar um pouco melhor essa coisa da assinatura digital, né? Porque eu acho que tudo passa por como você consegue certificar que aquele documento foi feito pela pessoa que está dizendo que fez aquele documento, né? Como que funciona esse processo? Eu acho que faz todo sentido. Ele é um processo complexo, tá? Ele é um processo técnico que a gente precisou da equipe de desenvolvimento estudar bastante para entender e, depois de entender, aplicá-lo, fazer um sistema que seja possível aplicá-lo. A assinatura digital, ela tem a mesma finalidade que a assinatura no papel físico, ou seja, é identificar quem fez e garantir que aquele documento é original, tá bom? Só que ela faz isso de um jeito diferente que a gente faz no papel. No papel, você assina, a pessoa que recebe esse documento olha o documento físico e vê se aquela sua assinatura é a sua ou não. No mundo digital, para produzir essa assinatura digital, a gente precisa do certificado digital, que a gente citou aqui no começo da nossa conversa, e de alguns outros algoritmos, o algoritmo de criptografia de chave assimétrica e de uma função hash. Eu sei que eu falei um pouco inglês agora, mas normalmente a gente utiliza esses mecanismos para produzir essa assinatura digital e abarcá-la dentro do documento. O sistema consegue fazer esse abarcamento e depois ele consegue ler essa assinatura dentro do documento para distinguir quem foi que fez, porque a gente tem informação do certificado digital, e também qual é o conteúdo desse documento, para saber se ele está ou não íntegro. Ou seja, o principal objetivo da assinatura digital é garantir a autenticidade, que a gente chama dentro da TI, que é quem produziu o documento, e também a sua integridade, ou seja, a não modificação daquele documento.
Legal. É um processo bastante complexo, Complexo. mas que também ele vai... no final, você elimina papel, você elimina custos. Tem a questão ambiental, que a gente também não pode Com certeza. esquecer desse aspecto. Né? Mas realmente é um processo... E também eu acho que também dá muita agilidade, né? Muita agilidade. A gente, por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, tudo que a gente faz tem que levar num protocolo, né? Então você já não faz mais, não precisa mais ir no protocolo, você faz isso direto da sua mesa, né? Você tem toda essa... Daqui a pouco, quem sabe, teremos possibilidade de fazer direto do celular, né? Sim, com certeza. Que é um outro passo aí que eu acho que as coisas vão caminhando. Infelizmente, o nosso tempo do primeiro bloco já está se encerrando. Eu queria agradecer muito ao Alexandre mais uma vez. Muito obrigado pelo obrigado convite. por ter vindo aqui, pelas suas informações. Obrigado. E no segundo bloco nós vamos estar de volta aqui com o João e também com o xará dele, o João Paulo Siqueira, que é o chefe do setor de infraestrutura. Fique com a gente aqui na TV Câmara. No próximo bloco, mais o Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta para o segundo bloco do Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas, que nessa edição estamos falando aqui do programa Câmara Sem Papel, com os servidores do Departamento de Tecnologia da Informação. A gente já falou muito no primeiro bloco aí sobre toda a questão de desenvolvimento, desafio, obstáculos. João, que é o chefe, né, o diretor do departamento, eu queria só acrescentar uma informação em relação ao primeiro bloco, como tem sido a recepção até agora, tanto dos servidores quanto dos vereadores, né, para a gente, para esse processo todo, assim, como que você tem avaliado isso? O que eu percebo, a gente vê que existe um pouco de receio das pessoas e às vezes evitar. Eu acho que é por causa do medo, porque tudo que a gente impacta a mudança, né, causa também um receio nas pessoas, um medo de enfrentar, parece que a tecnologia. Por mais que ela trabalhe com tecnologia, ela tem esse receio de como vai ser utilizar esse processo, porque ele está acostumado a fazer esse processo fisicamente, de levar no protocolo, protocolar e encaminhar. E aí a pessoa fica de frente ao seu computador para fazer esse trâmite e a pessoa se sente, às vezes, ansiosa, incapaz, às vezes, de fazer aquele procedimento. Que, embora a equipe de desenvolvimento ela desenvolveu um sistema bem fácil, a gente vê, de colher essas informações do processo, mas as pessoas têm essas dificuldades, às vezes, de aceitar essas mudanças. A gente percebe isso. Mas, no geral, assim, eu percebo que os funcionários estão colaborando, os funcionários se adaptam, porque a gente falou igual a questão de geração, eu falo muito de questão de geração. Tem gerações que são mais plugadas, tem gerações que gosta de lidar com o tradicional, conservadorismo do papel, e tem pessoas que são plugadas, mas não têm aquela facilidade para mexer muito com a tecnologia. E eu vejo que o grande pessoal de funcionários está sendo acessível, e os vereadores, no caso, vou falar dos vereadores, que é a parte dos vereadores que envolveu, porque também para eles foi uma mudança, assim, não falo muito radical, mas mudança muito grande para eles, porque eles são acostumados e são acompanhados da sua pasta, da sua documentação, e para eles, o que restou para ele? Uma ferramenta, um tablet, que eu vou falar mais para frente sobre isso, que ele tem que pesquisar ali, que ele tem que ter todos os documentos para ele acessar. Então, mas mesmo assim, eu não vejo nenhum, na parte de vereadores, assim, algum empecilho. Eles têm essa dificuldade natural de cada pessoa, porque também para eles impactou, mas estão recebendo de forma, assim, agradável. Acho que estão colaborando também, não tem nenhum vereador questionando essa parte, porque sendo feito essa mudança, assim, que vamos dizer, porque é uma mudança, né? A gente entende que é uma mudança, é um paradigma. Eu acho que, na verdade, eu falo que não é a mudança da Câmara, acho que a sociedade muda, né? Sim. Porque a sociedade no mundo inteiro está mudando, porque o processo digital está no mundo inteiro, não é na Câmara que a Câmara criou o processo digital já está vindo. E as pessoas estão se adaptando cada vez mais nesse processo, tendo inclusão nesse processo. Então, é normal, natural. As pessoas com
maior idade ter dificuldade, as pessoas também novas também têm dificuldade. Então é um processo que causa esse tipo de dificuldade, sim, mas por enquanto está tudo caminhando. Tá Aos caminhando. poucos vai seguindo. Vai seguindo. Estamos também aqui hoje com o João Paulo Siqueira, que é o chefe do setor de infraestrutura do UTI. É a coisa que toda base, toda boa casa tem que ter uma boa infraestrutura, é o João Paulo. Primeiramente, queria agradecer a presença e por atender o nosso convite, né? Obrigado, Eric. Obrigado, João. E estou aqui para compartilhar um pouco do nosso trabalho do dia a dia. Como tem sido o diálogo, João, com todos os outros setores da casa para conseguir levar as necessidades do Câmara Sem Papel e conseguir fazer essa ponte entre a necessidade técnica com as necessidades ali também do dia a dia? Como que tem sido isso? Nós temos uma relação muito boa com todos os departamentos, né? Nós, com relação especificamente ao Câmara Sem Papel, fizemos um planejamento com os departamentos envolvidos, né? Posso citar, por exemplo, a Procuradoria daqui do Legislativo e, em especial, ao Departamento Legislativo, né? Que todo o processo legislativo passa por eles, mas também tem algumas incumbências do outro departamento, que é a Procuradoria, né? Fizemos essa análise dos requisitos necessários, né? E, com base nisso, estruturamos toda a parte de TI que possibilitasse essa tramitação fluir entre os departamentos de forma digital e com acessibilidade aos computadores que eles já utilizam aqui no dia a dia nos seus trabalhos, né? Então, nosso trabalho em específico da infraestrutura é possibilitar que esse sistema esteja disponível a todos de uma forma rápida, fácil e ágil nessa tramitação dos documentos, né? Incluindo para os vereadores também nos seus respectivos gabinetes, né? Agora você deu uma pontuada, João Vitino. Ele é o João Paulo e ele é o João Vitino. São charás aqui. Você deu uma pontuada, eu acho que é interessante, que é essa transformação do ambiente de trabalho, né? Você imagina assim, o vereador, até então, ele estava na mesa dele lá, ele pegava um papel, uma caneta, escrevia. Agora ele tem um tablet, né? Sim. Você muda até o ambiente, né, de trabalho dele, né? Como tem sido, quais são essas mudanças, assim, como tem sido esse processo? Então, esse processo aí do vereador... E aí eu só queria também, desculpa, e também, ao mesmo tempo, o desafio de vocês terem que fazer as coisas pensando naquilo que já existe, né? Então, porque você tem também toda uma estrutura já existente, né? Então, a gente tem que pensar nessa estrutura existente hoje, que hoje ela não está no agrado, falo, para atender as necessidades do vereador hoje. E a gente vê que é necessário alguns investimentos ali, porque o vereador, ele tem a mesa de trabalho dele, praticamente um tablet, e hoje não mais nada, porque, como eu falava naquele tempo, ele tinha o acompanhamento dos materiais dele, papel. E o que acontece? Ele está sendo muito, hoje, a participar do processo, o vereador. Porque antes daquele tempo, o vereador, ele participava de forma analógica, vamos dizer. Porque ele assinava documentos por fora, ele produzia documentos embora do seu gabinete digitalmente, mas ele tinha aquele processo dele por fora do sistema ali. E hoje está injetado no sistema. Ele não tem como ele fugir do sistema. E para isso, o que a gente precisa fazer? Dar condições para o vereador ver, eu falo assim, as suas matérias, as proposituras dele, de forma mais visual. Porque hoje um tablet, a gente vê a dificuldade do tablet, hoje é muito grande. E vamos pegar matérias muito complexas, aí o vereador não vai conseguir visualizar o documento perfeitamente ali. A gente vê essa grande dificuldade. E sim, por também o acesso, o tablet ser muito pequeno, o acesso ser por toque ainda. Então, a gente vemos a necessidade urgentemente de colocar outros equipamentos aí que propiciem uma maior visibilidade dos documentos para os vereadores, o melhor processamento das informações, porque aquele tempo os vereadores não tinham esse processamento de documentos. Os documentos eram processados fisicamente. Agora, pega aqui, pega leva ali. Agora não.
Imagine digitalmente isso aí. O tráfego, aumentou o tráfego de informações ali no ambiente do plenário muito grande. Então, tem trocas de informações muito grandes, tem pareceres para ser assinado, tem muita tramitação de coisas que os vereadores não estavam acostumados. E eles são obrigados a ver no processo digital. E, para isso, a gente está realizando estudos técnicos na casa aí para promover um melhor equipamento ali que possa possibilitar o vereador fazer o trabalho de forma mais transparente, mais tranquila. Porque o que a gente vê hoje no plenário, existe essa dificuldade. A gente percebe a dificuldade de alguns vereadores de acessar o sistema, de ter essa informação. Por isso que a gente está fazendo esse estudo para melhorar esse processo. Eu acho importante, você citou que é um processo que o mundo inteiro passa, né? Existe uma grande revolução tecnológica na sociedade. Isso afeta desde do universo do trabalho, né? Enfim, do dia a dia, do comportamento, inclusive, das pessoas. E claro que o processo legislativo não vai ficar fora disso, né? Então, assim, você tem realmente a necessidade de transformar esse ambiente. São novos equipamentos, são novos adereços, vamos colocar assim, né? Eu pego pela comunicação. A comunicação é talvez um dos setores mais atingidos pelas transformações tecnológicas. E você entra, ou você entrava numa redação de jornal há 30 anos, ela tinha uma forma. Hoje ela tem outra. Inclusive, às vezes ela nem tem mais, porque está todo mundo trabalhando de forma remota. Então, assim, é um processo que faz parte disso que você colocou, dessa mudança que é geral e a Câmara está inserida. Sim. Mas aí, João Paulo, né, entra o desafio da segurança, que eu acho que talvez seja o grande também, não vou falar o calcanhar de Aquiles, mas a grande questão, a segurança, né, dessas informações. E aí quais são os cuidados que dentro do trabalho do Câmara Sem Papel vocês estão desenvolvendo para dar segurança a essas informações? Muito boa pergunta, porque o aspecto de segurança ele abrange diversas áreas, né? Para nós da infraestrutura de TI, a segurança é sem dúvida um dos fatores mais importantes de todo o nosso setor, né? Que é o que mantém as informações íntegras no dia a dia. E das implementações com relação ao Câmara Sem Papel que nós fizemos, posso citar já inicialmente, por exemplo, uma alteração em nosso firewall com relação à segurança de contra-ataques cibernéticos, sobre a questão da proteção dos arquivos. Esses arquivos que são assinados digitalmente, eles precisam estar íntegros e de forma confiável dentro de mídias internas num data center. E existem várias camadas de seguranças que são implementadas ali. Eu não vou muito falar tecnicamente, mas a gente pode falar desde o antivírus, e sobre ataques de intrusão e outros tipos de ataque que nós, todos os dias, acabamos realizando prevenções ou modificações, porque é uma briga de gato e rato, né? A todo dia surgem novos tipos de ataque e todo dia existem novas técnicas de defesa, né? Então, nós fazemos essas implementações com relação a essa segurança e existem outros aspectos que também são ligados à segurança. Entre eles, eu posso citar o backup, né? E o backup nada mais é do que eu pegar aquelas informações e colocar numa mídia capaz de ser utilizada num caso de catástrofe, num caso de existir algum tipo de deterioração da informação que eu possa recuperá-la e mantê-la como original, né? Existem várias técnicas de backup e isso é um procedimento que a todo momento precisa ser implementado, adquirido novas tecnologias, porque a TI ela não para. Semanalmente saem novas tecnologias e a todo momento nós procuramos sempre renovar essas técnicas dentro da Câmara, né? E aí tem também a questão dos aspectos de segurança que nós sempre alinhamos, né, e buscamos seguir, que são as diretrizes com relação ao arquivamento, né? São diretrizes estabelecidas pelo CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivo. Porque não basta assinar um arquivo PDF digitalmente e disponibilizar para o usuário. Porque o PDF para quem está em casa, está nos ouvindo,
e conhece um pouco de informática e já trabalhou com arquivos, deve talvez conhecer esse formato que é o arquivo PDF. E esse arquivo PDF hoje é amplamente usado. Mas daqui a 40, 50 anos, 100 anos, será que esse tipo de arquivo será utilizado da mesma forma que hoje? E hoje esses arquivos já são assinados digitalmente. Esse acesso eu tenho que garantir daqui a décadas ou até séculos. Eu preciso manter esses arquivos íntegros e acessíveis, né? Então é um desafio muito grande seguir essas diretrizes do Conselho Nacional de Arquivo. E ainda bem, eu posso até citar o setor que nós temos aqui na Câmara, que nos auxilia muito nessa questão, que é responsável exatamente por essa área, que é o setor de gestão de documentos e arquivo, né? Que é um setor especializado nessa área de arquivologia e nos auxilia com essas técnicas, porque são arquivos de temporalidade permanente. Então, os arquivos que o Legislativo gera são arquivos que devem ser acessíveis para sempre. Então, hoje, aqui na Câmara, nós temos documentos legislativos de mais de 100 anos e eles estão acessíveis. E os nossos também terão que ser acessíveis daqui a 100 anos. Então, esses são os grandes desafios que a área de infraestrutura e a área de desenvolvimento tem para manter esses arquivos sempre acessíveis para sempre. Eu só queria dar um gancho na resposta do João Paulo, que ele fala muito importante da segurança. E também falar importante, João Paulo, da parte da rastreabilidade do documento, que é um grande desafio, porque um documento, quando ele nasce, ele precisa ter, como a gente fala, metadados, né? Que informe como aquele documento foi criado, por quem, qual o sistema que foi criado, onde foi gerado. Por quê? Para garantir isso que o João Paulo falou, daqui 100 anos. Porque não adianta também a gente criar um documento sem esses metadados, esse perfil, que daqui 50 anos, às vezes nem vai existir mais, você não sabe como foi criado esse documento, por que ferramenta, quem assinou, e isso garante essa fala. Porque o aspecto de segurança, nós falamos de segurança no trâmite do arquivo de uma máquina para outra, falamos da segurança na hora de armazenar esse arquivo e falamos também da segurança de garantir a confiabilidade, né, e a presunção da autenticidade desse documento daqui a 100 anos. Isso. Então, são aspectos de segurança que são em diversas áreas, em diversos aspectos, que envolvem diversas técnicas, né, da nossa área, e que esse é um desafio diário, né, de sempre manter atualizado e dentro das diretrizes que são estabelecidas por órgãos que são responsáveis exatamente por garantir esse acesso permanente, dessa transparência do acesso permanente aos arquivos, tanto para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, né, tanto para os servidores que trabalham com esses documentos diariamente. E complementando, para que conseguimos fazer essa realidade funcionar, a gente, graças a Deus, depende de um setor que consegue estudar isso, que é o Departamento de Desenvolvimento, que é o setor de desenvolvimento da casa. Porque, com base nesse conhecimento que o João Paulo está falando, é uma tarefa, desafio para eles também, porque eles têm que prever no sistema desenvolvido da casa essa confiabilidade do documento, essa rastreabilidade do documento. E é também um desafio para o pessoal do desenvolvimento, porque tramitar documento a gente vê que não é tão difícil. O difícil é garantir, que o João Paulo falar, né? O final dele, a garantia, a rastreabilidade dele, garantir a segurança dele. Então, tudo isso tem que estar sendo previsto no sistema. Isso demanda muito esforço, muita competência do setor de desenvolvimento da casa. Então, a gente sei que a gente está caminhando, a gente está num processo de estudo mesmo, porque a gente não está pegando esse processo e vamos fazer de qualquer jeito e vamos tornar digital, tramitar lá e... Não, a gente está tendo certos cuidados. O João Paulo disse muito bem, o Departamento de Documentação e Arquivo é fundamental nos auxiliar nesse sentido. Porque o documento é agora digital, ele não é mais físico, que a gente é acostumado. O digital tem que ter segurança, agora o João Paulo falou, tem que ter, não pode invasão, não pode modificação, garantir o documento. Então, a gente necessita, e graças a Deus, a gente tem uma equipe de desenvolvimento na casa, que a gente trabalha aqui, ela sabe da real necessidade e é muito mais fácil a gente estar fazendo essa ferramenta funcionar de forma certa e adequada, a gente percebe.
Perfeito. Gente, infelizmente o nosso tempo já terminou, o assunto é muito importante aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença aqui do João Paulo Siqueira, que é chefe do setor de infraestrutura, muito obrigado. O João Vitino, né, o Vitino, que é o nosso diretor de Departamento de Tecnologia e Informação. Eu que agradeço, Eric. Obrigado pelo convite. E agradeço você também que acompanha aqui. O Câmara convida pela TV Câmara nos canais 11.3 em sinal aberto digital, no canal 4 da Claro Net, no canal 9 da Vivo Fibra e também com retransmissão nas nossas redes sociais, no Facebook, que é o Câmara Municipal de Piracicaba, e YouTube, que é o TV Câmara Piracicaba. Aliás, é bom informar, esse programa ele fica disponível depois lá no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Piracicaba. Eu agradeço a sua atenção, a sua companhia e até a próxima.